O homem do campo sempre vive em desafios para produzir alimentos. Ele convive com as oscilações do tempo, com a proliferação de fungos e pragas. E muitas vezes tem perda quase que total em suas lavouras. E para tornar a produção viável, pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, trabalham para o desenvolvimento de culturas mais resistentes a doenças e pragas, como também às mudanças climáticas. No Hora H do Agro Alagoas de hoje, você vai assistir à apresentação da pesquisadora da Embrapa Tabuleiros Costeiros, a Marissônia de Araújo Noronha. Ela que abordou sobre o manejo de nematóides nas culturas da goiabeira e do inhame. Hora H do Agro Alagoas. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vamos então assistir à palestra. Antes de mais nada, colocar aqui alguns estudos que tem aqui, eles são fruto de trabalhos da Embrapa, mas não são de pessoas só da Embrapa, é fruto de parcerias da Embrapa com outros colegas, com instituições, com o FAO, com estudantes de pós-graduação, de graduação, que ninguém sozinho faz nada. Antes de mais nada, eu queria apresentar o que é que causa o agente causal das doenças na goiabeira e no inhame. São os nematóides. E eles são, eu diria que a gente vai estar focando em dois grupos aqui, mas eles são mais do que isso. Hoje, para a goiabeira, o nematóide mais importante é o Meloidosne interolobe. Isso aqui é um juvenil, ou um macho, que a gente chama, e aqui é a fêmea. Essa fêmea, ela se forma dentro do sistema radicular da goiabeira. E é aqui que ela faz o maior estrago, que ela deposita os ovos na parte já superficial das raízes de goiabeira. Esse outro nematóide é o Pratylencos coffee, é um dos nematóides que causam a casca preta do inhame, que é o principal problema hoje da cultura. De um modo geral, pelo menos para a gente entender, esqueci de dizer, esses nematóides, onde é que eles existem e por que é difícil lidar com eles? No solo. O habitat deles é o solo. Então, a gente só vai conseguir saber se eles estão lá ou não, se estão no nível populacional alto, se a gente fizer análise de solo. E, de uma forma generalizada, quais são as características que favorecem os nematóides, agentes causadores de doença no inhame? Isso é de um modo geral, queridos, tanto no inhame quanto para a goiabeira. Como falei, o habitat deles é o solo, o que torna difícil o seu manejo. O ciclo de vida deles varia de 15 a 30 dias. E essa variação aqui, ela tem uma relação muito grande com a temperatura. A faixa de temperatura é de 15 a 30 graus. Só que o nematóide da goiabeira, até 44 graus, ele aguenta. A sobrevivência dos nematóides e a disseminação tem uma relação muito grande com a umidade do solo. A umidade do solo na capacidade de campo de 40 a 60 são favoráveis para o nematóide se manter vivo, se multiplicando, ou sobrevivendo, ou se disseminando, ou infectando as raízes. Outra questão se refere ao elevado número de plantas atacadas por esses nematóides, o que dificulta muito o manejo, a proposição de outras culturas para a área, é a gente encontrar uma planta que seja comercialmente interessante e que seja resistente ao nematóide. Isso são dados de 2009 para a meloidoginose da goiabeira. No Brasil, uma estimativa de 112,7 milhões de reais em perdas, né? E um desemprego de 3.703 trabalhadores.
Como é que as doenças, né, a amiloidogenose na goiabeira e a casca preta do inhame se disseminam? Principalmente túberas sementes infectadas e mudas infectadas. Esse é o principal gargalo, né? Eu acho que todo agrônomo que vai falar de qualquer cultura preza e insiste. É importante a gente ter certeza da sanidade da nossa semente, no caso aqui, da túbera semente do inhame e das mudas de goiabeira. E é aqui a gente tem um gargalo imenso, principalmente para inhame, porque a gente não tem. Eu não tenho como dizer a vocês que a gente tem um lugar que disponibiliza uma túbera semente sadia hoje. Não existe. A única perspectiva de você ter garantia de uma túbera semente de inhame sadia é muda via cultura de tecidos. E isso economicamente ainda não é viável. A outra forma de introduzir uma doença como a casca preta ou a amiloidogenose é via plantios anteriores. Plantio de bananeira, feijão calpi ou feijão de corda, né? São plantas que também são atacadas por esses nematóides, tanto pelo nematóide da casca preta quanto da goiabeira. Então, se você tira, aqui você tem uma população alta de nematóide, você tira o feijão e você coloca inhame ou goiaba, ou goiabeira, você vai ter o problema se instalando na sua cultura. E depois é mais difícil de resolver. Continuando, como é que a doença surge? Que todos nós, incluindo os técnicos, os pesquisadores, os trabalhadores rurais, somos muito desatentos. A gente transita entre áreas, a gente vai em uma área, depois deixa a bota lá, calça ela de novo com barro, vai em outra. Dentre as formas de disseminação, estão os implementos agrícolas, sapato, trator, que faz um serviço numa área, depois vai fazer o serviço em outra área, leva aderido aqui o quê? Solo, minha gente. Partícula de solo. É onde está o nematóide. E é uma das formas de se introduzir a doença nas áreas. Uma outra questão importantíssima para nematóide é as plantas daninhas. Tá? A quantidade de planta daninha que hospeda esses nematóides é imensa. Eu tentei fazer, eu digo, não vou fazer uma lista. É melhor dizer assim, na dúvida, é manter limpo, é manter sem planta daninha, porque se ela não for hospedeira de um nematóide, ela vai ser hospedeira de outro nematóide. Outra forma é o sistema de irrigação. O nematóide, como vocês viram, ele é um verme. Ele precisa de água para ele se disseminar. E o sistema de irrigação, se ele não for bem regulado, se houver nematóide numa área dessas, a melhor opção aqui precisa fazer um manejo do sistema, alterar o sistema, porque senão o que acontece? Você está distribuindo nematóide dentro da sua área. Isso aconteceu, mais na frente a gente vai estar, mas eu vou aproveitar já o momento de falar. Isso é relato do que aconteceu na região do perímetro de Petrolina. O nematóide se disseminou muito em determinadas áreas, de inviabilizar o cultivo por essa forma de inundação. Espalhou o nematóide na área. Por exemplo, para coqueiro, só fazer uma parte. Para coqueiro, para a região da gente, o anel vermelho é importante a presença do inseto. Na região de Petrolina, a coisa mais importante é o sistema de irrigação. Não precisa ter um inseto para o nematóide se disseminar. Lá, só precisa ter irrigação para o nematóide tomar de conta. Só fazendo uma parte aqui sobre a amiloidogenose na goiabeira, porque é um nematóide que hoje ele assume importância no mundo. Porque além da goiabeira, hoje ele é um problema sério
no Brasil em soja e em algodão. Né? Ele é um nematóide que ele surgiu na goiabeira em 2001 e ele quebrou a resistência de algumas espécies que tinham gene de resistência ao meloidógeno. Esse nematóide quebrou. Uma outra particularidade desse nematóide é a produção. Ele chega a produzir 600 ovos em um ciclo de vida dele. E o número elevado de plantas infectadas, um relato estimado, né, é de 174 espécies de plantas que esse nematóide infecta. Os sintomas da meloidogenose, inicialmente, que a gente vai apresentar, são os sintomas secundários, porque é o que o agricultor, o produtor, vai ver para se preocupar. São sintomas muito característicos de deficiência, onde a gente percebe um bronzeamento, né? Um bronzeamento das folhas e um amarelecimento. Aqui numa planta já adulta, apresentando um completo amarelecimento da sua copa, né? Nas horas mais quentes do dia, essa planta ela vai apresentar sintoma de murcha e, com a piora do quadro, a queda de folha levando à morte da planta. Os ramos da goiabeira, há um encurtamento dos ramos, mas há também um sintoma muito característico, que é a alteração na casca da goiabeira. Ela vai ficar acinzentada, aqui tanto do ramo quanto do caule principal. Ela perde essa camada, essa casca protetora, perde completamente. Nos frutos, o que é que a gente pode observar? Um subdesenvolvimento, né? Isso aqui é um fruto sadio cortado, e esses três aqui são frutos oriundos de uma planta atacada pelo nematóide. Até ali foi o sintoma que a gente viu quando já não tem mais jeito, né? E embaixo, o que é que a gente tem? Um sistema radicular totalmente comprometido. Os sintomas dos nematóides, para a goiabeira, eles são, a gente vai ver sintoma como se fosse, como disse antes, de deficiência nutricional. E pode confundir com deficiência nutricional. Daí a importância de aparecer uma plantinha da gente e observar como é que está o sistema radicular dela. Isso aqui, queridos, é a presença das fêmeas do nematóide dentro do sistema radicular de uma goiabeira, tá? Aqui é numa muda de goiabeira, e aqui a ilustração para vocês isso aqui é um sistema radicular sadio. Da letra B, C e D, que vocês vão vendo uma piora no quadro, é um aumento da população do nematóide. Como o sistema radicular é comprometido, quanto mais elevada se torna a população do nematóide no campo. Algumas características para a gente entender como é que especular, como é que o nematóide, como é que ele entrou lá, como é que é a forma de distribuição dele na área. A gente diz que ele é endêmico, ou seja, o nematóide já existia naquele solo. Quando? As plantas com sintomas, elas aparecem em reboleiras. Ou seja, não tem uma disseminação total na área. Então, é característico de que o nematóide já existia naquela área. Quando a gente tem plantas doentes por toda uma área, duas possibilidades. Todas as mudas estavam infectadas pelo nematóide, ou houve um processo de inundação. Você tinha uma pequena quantidade de mudas infectadas, mas a inundação, dependendo do terreno, né? Uma madrenagem, porque não é só irrigação, uma madrenagem também espalha um nematóide numa área. Outras observações que já foram feitas quando a gente vê no início da linha de plantio, né? Principalmente em áreas de produção extensiva de goiabeira, no iniciozinho da linha de plantio, começam os sintomas, já se detectou, por hipótese, e que ali era um ponto de quê? De abastecimento, enchimento das cargas para comercialização. Então, o trânsito do transporte para recolhimento das frutas
foi que trouxe a doença para a área. Agora eu vou fazer um mix com os sintomas em casca preta, que eu acho que qualquer dona de casa está familiarizado. Qualquer criatura se depara com comprar um inhame e encontrar ele nessa situação aqui para consumir. O que é que fica? Quase nada, né? E os sintomas iniciais, dentre os sintomas, o que é que a gente detecta são a presença de rachaduras. É um sintoma característico da presença de casca preta, né? Muita gente aqui, eu acredito, dono de casa já faz isso, já está acostumado a fazer pegar a unhazinha e rasgar a túbera para ver se está com nematóide ou não. Isso é rotina, correto? Só que, o que é que acontece? Eu vou mostrar mais na frente para vocês. Isso aqui são todos sintomas. Isso aqui, essa túbera, é um sintoma dela no campo. No dia que o produtor colheu, ele já colheu ela desse jeito aqui. Isso aqui já está comprometido para o comércio. Vai ter uma hora que eu vou falar, eu vou mostrar para vocês. A gente trabalha com inhame já tem um tempo. E para ter ideia do quão difícil é a gente detectar, porque a gente está dizendo aqui para vocês, vou frisar, tem que ter túbera sadia. E a gente achava que conseguia, no olho, identificar uma túbera sadia. E aí a gente montou um espério, comprou de um produtor que a gente já costumava comprar, achando que as túberas estavam sadias. Eu não estava sozinha nessa não, viu? Nessa seleção. E o experimento foi montado, e o experimento, depois de 8 meses, foi perdido. Porque estava tudo infectado com pratilencos, que é o nematóide causador que é um dos nematóides causadores da casca preta do inhame. Então, a gente olhar para uma túbera e às vezes fazer só isso e achar que ela está sadia e plantar, tenham consciência do risco que pode estar levando nematóide. A gente não tem essa garantia. Porque, às vezes, você tem uma populaçãozinha muito pequena ali e, quando vai para o campo, durante o ciclo, ela cresce. Ele tem alimento. O patsistema, a situação da casca preta, ela se torna um pouquinho delicada, porque a gente tem, como se não bastasse, a gente tem 3 organismos causando 3 nematóides diferentes, que é Pratilencos coff, Pratilencos braquiurus e Scutalonema bratis. São 3 nematóides que causam a casca preta. Podem ocorrer juntos e podem ocorrer separados, pode ter a predominância só de um. Agora a gente começa a parte mais importante para vocês, que é o que é que a gente tem para propor de medida de manejo. Eu começo a palestra, de certa forma, agora, e termino dizendo que não existe uma solução única. Não esperem que um porta-enxerto vai resolver o problema, não esperem que o nematicida vai resolver o problema e nem a troca de cultura vai resolver o problema. Não existe solução única para o manejo de qualquer doença. Então, a gente vai abordar aqui a principal delas para qualquer doença, que é a exclusão, que é prevenir a existência, a entrada da doença numa área, né? Algumas propostas de práticas culturais. Depois que o nematóide entrou na área, a gente só tem que executar medidas que reduzam a população do nematóide, porque a gente não vai mais eliminar ele da área. A ação tem que ser pensando em reduzir a população para conviver. Aqui, para a meloidoginose da goiabeira, a gente tem a felicidade, nesse momento, de ter um porta-enxerto com resposta de resistência ao nematóide. A proposição de um manejo químico, pelo menos para a goiabeira, com resultados eficientes, né? E as perspectivas futuras de agente de biocontrole, que a gente tem que pensar na qualidade do solo. Para a gente prevenir um problema de nematóide em qualquer área, a primeira coisa que precisa ser feita é uma análise nematológica envolvendo solo e raízes
se não tiver uma planta ali cultivada do sistema radicular das plantas daninhas. É um indicativo da presença de nematóide na área. E ela é fundamental. Da mesma forma que é fundamental uma análise de solo, quando a gente planeja um plantio de qualquer cultura, uma análise nematológica ela é imprescindível, principalmente se a gente pensar em culturas onde os nematóides são importantíssimos, como é o inhame e a goiabeira. E aí, com a autorização dela, né, alguns aqui devem conhecer a professora Fátima, da UFAL. Lá tem uma clínica fitossanitária, e nessa clínica é possível levar amostras de solo e raízes para se processar. Tá? Dentro do Centro de Ciências Agrárias, alguns conhecem? Pode levantar a mão? Então, beleza. Então, hoje, ainda é a sorte de Alagoas é ter essa oportunidade para pensar um planejamento de uma cultura. É fazer essa análise nematológica. Junto com a análise de solo, para ver a necessidade de calagem, adubação. É imprescindível essa análise nematológica. E aí, profundidade de coleta, de 25 até 25 centímetros de profundidade. A gente dá uma limpadinha no solo, superficialmente, e sempre procura o solo rizosférico. Outra coisa, queridos, não adianta se levar solo seco para análise de nematóide. Não vai dar nada. O solo ele tem que ter umidade para o nematóide poder estar se apresentando naquele solo. Solos secos, inclusive, se vocês, é uma das formas até da gente diminuir a população, é deixar um terreno, tem nematóide, deixar aquela área sem nada, inclusive sem espécie de planta alguma, e deixa ele seco e faça um revolvimento, porque o nematóide tem uma sensibilidade muito grande ao dessecamento. Ele não aguenta baixa umidade do solo. É uma das formas de se manejar, de se reduzir a população do nematóide. Quando a gente tem uma área, a quantidade de solo que diz coletada para formar uma amostra é 1 quilo de solo e 50 gramas de raízes. Dizendo aqui, ou da planta cultivada ou da planta daninha. E o caminhamento que a gente faz é em zigue-zague, tá? Quando a gente tem uma área, isso aqui são estimativas, áreas de 1 a 2 hectares, a gente faz coletas em zigue-zague de 20 a 30 pontos e forma essa amostra de 1 quilo. Vai com um baldezinho, coletando, misturando. No final, a amostra tem que dar isso aqui e levar para um laboratório. Quando a gente já tem notificação da doença na área, mas a gente não sabe a quantidade de nematóide que tem, a gente faz uma forma de caminhamento ao redor. O amarelinho são as plantas infectadas, tá? Então, o caminhamento da amostra ele vai ser ao redor, nas áreas adjacentes àquela planta infectada. Retomando novamente o que já frisei, principal forma é a primeira é a gente ter certeza que naquela área não tem o nematóide, e a segunda é a gente ter certeza que as mudas que a gente está comprando, elas são certificadas, né? Quando o viveirista tem certificado sanitário fornecido pelo MAPA, para que essa muda possa ser certificada. Foco muito nisso depois, em alguns slides posteriores, vou focar de novo, porque a Embrapa faz uma recomendação que muda de goiabeira, existe um comércio hoje de mudas de goiabeira, né, do porta-enxerto resistente, que está sendo feito por viveiristas que não são credenciados ao Ministério, não são credenciados juntos à Embrapa e não tem responsabilidade com a sanidade dessas mudas. Então, quem for adquirir,
tem um site, acesse o site da Embrapa, que tem a lista dos viveiristas aptos a comercializar. Para semente de inhame, hoje ela é um gargalo. Isso se deu, o problema do nematóide na nossa região, ele surgiu de mudas infectadas, a minha hipótese, vieram de Pernambuco, da Paraíba para cá, tá? Porque antes a gente tinha uma diversidade de inhame e o mercado diz que só tem inhame branco hoje. Para a introdução desse inhame branco na área, a gente introduziu, infelizmente, a casca preta. A gente não tem material, eu não tenho essa ilusão de dizer para vocês. E por mais que a gente selecione, a gente ainda está plantando, mas não estou dizendo com isso que não selecione. E não tem que selecionar para reduzir. Mas o produtor, ele insiste, eu sei que aqui, acho que não tem produtor, só tem produtor de inhame ou só técnicos que trabalham? É produtor? Não sei se esse é o caso. Mas 80% dos produtores de inhame insistem em plantar semente doente. Chega um ponto que é inevitável não plantar, né? Mas a gente tenta seguir. Porque o inhame é uma cultura quando ele dá preço bom. Como a senhora mesmo falou, a senhora e os profissionais parou para analisar e ainda pegou do deputado. Exatamente. Então, hoje é a maior limitação que nós temos. E ela continua. Outra forma de exclusão necessária é a gente colocar na rotina. Se a gente quiser lidar com doença, reduzindo problema, a gente vai ter que colocar na nossa rotina a higienização de calçado, de gente, evitar gente dentro de pomar, dentro de área, evitar usar numa área uma ferramenta e levar para outra área essa ferramenta com solo aderido, tanto ferramenta quanto maquinário. Precisa ser higienizado antes de se utilizar. E isso se dá por meio de quê? Que é possível? Ou amônia quaternária ou hipoclorito de sódio a 5%. Introduzir na rotina de vocês a higienização. Alguém já foi para uma área de citricultura em São Paulo? Aqui? Para a gente entrar lá, a gente tem que proteger os pés, colocar uma roupa, colocar uma touca. Você não anda em área de produtor, você não chega e anda como a gente anda aqui, não. Controle de praga e doença. É crucial, queridos. Se a gente não usa roupa, pelo menos que a gente limpe os nossos sapatos. Uma outra forma de exclusão é a gente cuidar da adubação das nossas plantas. Isso é a mesma fala que o nosso colega Luiz Cláudio fez para o feijão. Eu ressalto ela para o inhame e para goiabeira, né? A goiabeira, ela tem uma demanda para crescimento vegetativo de nitrogênio, fósforo, potássio e cálcio, e durante a frutificação de nitrogênio, fósforo e cálcio. Ressaltando, para a goiabeira tem muito pouca pesquisa com adubação. O inhame, eu digo sempre que, quando eu penso em nutrição do inhame, eu digo para vocês, ela é uma cultura extratora, ela é uma cultura fantástica, é um alimento maravilhoso, mas ela esgota o solo. Então, a gente precisa ter cuidado com a adubação do inhame. E, depois de 9 meses de um ciclo, a gente precisa pensar em dar uma melhorada nesse solo, porque ela tira muito nutriente. Para formar aquele tanto de raiz tuberosa, pense do que ela precisa. Tem até as 6 primeiras semanas, ela usa suas reservas. Mas, depois disso, é o que tem no solo. E é uma planta que responde muito bem à adubação orgânica, viu? Ela gosta. A gente começa agora até ali a gente tentou excluir o problema. Ele entrou. A gente precisa erradicar. Para a goiaba, a gente pode eliminar
as plantas sintomáticas, eliminar, queimar a raiz, isolar aquela cova onde a gente tirou, não plantar nada lá, deixar seco, para reduzir a população do nematóide. Um problema para inhame. Quem planta inhame sabe. As plantas de inhame, diferentemente de uma goiabeira que a gente vê sintoma de deficiência nutricional, amarelecimento, morte, a planta do inhame, ela não morre, ela não amarelece, ela não murcha. A gente só sabe que está com problema quando colhe. 9 meses depois, uma gestação depois é que a gente vê o problema e é triste. Quando você tem um pomar de goiabeira, no nível de infestação de muitas plantas, a recomendação é erradicar todo o pomar e passar ali 2 anos sem plantar nada, adotando medidas, é claro, de reduzir a população naquele solo. Como já tinha comentado com vocês, para os 2 nematóides é importantíssimo a eliminação de plantas daninhas, tá? Uma trapoeraba, eu não vou nem citar aqui o nome delas, né? Mas todas essas plantas são hospedeiras de todos dos nematóides causadores de meloidoginose e casca preta. E ainda tem, isso aqui é só uma ilustração. A lista de plantas daninhas hospedeiras de nematóides é muito grande. Então, recomendação é eliminar. Aqui é outra lista imensa que eu não vou ler para vocês, mas é a lista de plantas que são hospedeiras do nematóide e da goiabeira. Já falei para vocês um pouquinho da importância que hoje é para a soja e para o algodão, né? Aqui eu frisei em vermelho as culturas que são da nossa região e que são hospedeiras ou podem ser atacadas por esse nematóide, tá? Mandioca, viu, Santiago? O próprio inhame. A lista, aqui é uma parte, a lista é grande. Não escapa muita coisa. O fumo daqui da região. E aí, o que é que a gente tem? Algumas espécies que são ditas hospedeiras do nematóide, a gente tem variedades e cultivares que elas têm um comportamento de resistência. É o que salva. Tem um sucesso na sucessão de sorgo, milho e alfafa, que não é comum para a gente, e milho para o manejo para a meloidoginose da goiabeira. O sorgo, né, se a gente conhecer a variedade e o nematóide, o sorgo pode ser uma planta muito útil. Eu acho que a gente explora muito pouco o sorgo. Para a casca preta, uma coisa que eu preciso focar com vocês, eu digo que fique pelo menos isso. Para a goiaba e para a inhame, a gente precisa saber qual é o nematóide que está prevalecendo na área. Porque as medidas de manejo elas estão relacionadas ao predomínio de uma espécie. Só vou dizer para vocês que são hospedeiras dos três nematóides: mandioca, abacaxi, cana, feijão, algumas braquiárias, a batata doce, o milho e o feijão fava. Hospedam todos os nematóides causadores da casca preta do inhame. Estudos positivos: cana e Crotalária junce para Tilencus coffee. A questão é, se a gente tiver prevalência de Pratilencus braquiurus, você não pode usar Crotalária junce, porque ela é hospedeira. Entenderam o nível do problema? A gente precisa conhecer a espécie do nematóide. É mais embaixo. Os últimos trabalhos que a gente fez foi que a gente detectou que o sorgo, o BRS Ponta Negra, ele é um mau hospedeiro de Pratilencus coffee. Então, ele pode ajudar a diminuir a população no solo. Mas a gente continua dizendo. Precisa saber por quê. Porque BRS Ponta Negra é suscetível a Pratilencus braquiurus. Então, se você tem Pratilencus braquiurus e você põe BRS Ponta Negra, por favor, não façam isso, minha gente. Vai estar aumentando a população. Eu não posso dizer que use uma coisa, ponto a ponto, porque há milindres que a gente precisa conhecer a espécie para fazer a proposição. Por exemplo, as crotalárias, elas são extremamente eficientes
não só como adubo, mas eficiência na redução do nematóide. Mas é preciso saber, porque Crotalaria spectabilis reduz, mas Crotalaria junci, se pegar Pratilentes braquiurus, aumenta. Então, é preciso saber disso. Não vou detalhar, tá? E isso para as duas doenças. Alguma coisa interessante das pesquisas da gente, queridos, tratamento com manipoeira. Agora, a manipoeira, ela tem que ser usada rapidamente, tá? Mas ela demonstra uma eficiência. Isso aqui é a população do nematóide, ó. E aqui é a população do nematóide com 50% de manipoeira durante 12 horas, as túberas tratadas. O que é que a gente pode sugerir? Se a gente não tem certeza, a gente tenta ali selecionar o que está mais limpo possível. Depois, a gente pode fazer um tratamento com manipoeira ou um tratamento com hipoclorito, tá? 50% de manipoeira, 50% de água. Desculpa. Obrigada, viu, querido? Tá? Para quem tem a possibilidade, é interessante. Isso é resultado de pesquisa, querido. E como é feito esse tratamento? Por quanto tempo você vai pegar, vai ter a manipoeira nova, tá? Não pode passar de 24 horas por causa do cianeto, que é o cianeto que age no nematóide. Vai pegar a túbera, imergir, aí vamos pensar numa caixa d'água, né? Por exemplo, uma caixa d'água, colocou a semente, colocou essa proporção 50-50, deixou por 12 horas, tirou, passou 12 horas. Isso, por favor, minha gente, sombreamento. Deixou a semente secar no cantinho, outro dia plantar. Tá? Um outro resultado a gente teve dificuldade de publicar esses dados porque as pessoas que não entendiam a nossa realidade diziam que a gente estava estimulando a manter a doença no campo. Só que, para a gente que conhece a realidade, é o que a gente tem hoje. Porque a gente não tem outra alternativa. Então, uma outra sugestão é tratar, é como se dissesse assim, então você está dizendo para usar semente doente. Não estou dizendo para usar semente doente. Estou dizendo que é difícil a gente ter semente sadia. Além da manipoeira, a gente pode estar utilizando o hipoclorito a 1% por 20 minutos. Que elimina 100% não, mas reduz consideravelmente a população do nematóide. Tá? Um cuidado, da mesma forma da manipoeira, o hipoclorito, ele é termosensível. A gente tem que ter cuidado com a temperatura e a luminosidade, tá? Para usá-lo. Aqui a gente tem para goiabeira indicado nas áreas. Crotalaria junci, se a gente soubesse que ali não tem Pratilentes braquiurus, e Meloidogene incógnita, o milheto e o nabo forrageiro, que é uma cultura que a gente também não tem muito, não usa, não tem conhecimento, mas ela tem viabilidade para a região Nordeste. Um outro resultado de pesquisa para nematóide da goiabeira é o uso do cravo de defunto, né? Ela é uma planta, para determinadas espécies, ela é uma planta que funciona. A gente testou ela para a casca preta, não funcionou, incorporando ao solo. Mas para o Meloidogene da goiabeira, ela tem um efeito interessante. E aí, pelo menos isso, minha gente, o porta-enxerto para a goiabeira, o porta-enxerto PRS Guaraçá, tá? Que ele é originário do cruzamento, é um híbrido originário do cruzamento do araçazeiro com a goiabeira, duas linhagens, né? Essa 138 e a 116, que originou, fruto de um trabalho de mais de 10 anos, originou um porta-enxerto hoje com resistência a Meloidogene heterolobe, tá? Agora, isso é a salvação? Não, porque se não cuidar, o nematóide, se a gente não fizer medidas para reduzir a população, o nematóide
ele vai suplantar essa resistência. A planta vai perder a resistência se a gente não reduzir a população dele. Aqui a ideia é só ilustrar para vocês a compatibilidade do porta-enxerto com cultivares de copa Paluma e Pedro Sato, principalmente, que são as mais cultivadas. Bom, já tinha falado isso para vocês. Aqui está o endereço da Embrapa para os viveiristas credenciados para comercialização. Fungicidas, eu vou terminar, queridos. Os fungicidas para o manejo químico, a gente tem 3 princípios ativos, 2 desses, a fluesulfona e o flupiram, tanto para o inhame quanto o flupiram vai para as 2 culturas, inhame e goiabeira, e a fluazafona vai para a goiabeira. Esses 2 produtos aqui, sabe-se da eficiência deles para meloidógene e esse aqui para pratilento. Mas isso aqui é novo para mim, eu não sei pronunciar nem o nome. Tá? São eficientes? São. Vou mostrar na próxima tabela. Eles só são indicados para essas 2 culturas? Ou poderia utilizar em outras? Queridos, para utilizar em outra cultura, é importante consultar o Agrofit. Aqui é só para mostrar a eficiência dos princípios e dizer a necessidade de reaplicação após 120 dias. Por fim, as perspectivas futuras é cuidar da microbiota do solo, queridos. Existem estudos, naquela tabela mostrava, muito eficiente de controle com fungos para meloidogenose na goiabeira, e existem estudos promissores também com fungos para casca preta. Existe produto registrado para essas 2 culturas? Biológico não, mas existem micro-organismos que têm sido eficientes. Você assistiu então à apresentação da pesquisadora da Embrapa Tabuleiros Costeiros, a Marissônia de Araújo Noronha. Ela que abordou sobre o manejo de nematóides nas culturas da goiabeira e do inhame. Hora H do Agro Alagoas, oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E a gente se encontra no próximo programa. Até lá, tchau, tchau.